Olá, tudo bem? Meu nome é Valcir Bazanella, eu sou professor de Geografia e juntos nós vamos trabalhar hoje com o processo de urbanização e ocupação do território paranaense. O objetivo é compreender o processo de urbanização e ocupação como uma forma de organização das sociedades, reconhecer as características do espaço urbano e rural, comparar os processos de ocupação do espaço e ou formação dos territórios. Começando então, o estado do Paraná está localizado na região sul do Brasil. A capital é Curitiba e tem uma área aproximadamente de 199.307,985 km². O limite, Paraná limita-se a noroeste com o Mato Grosso do Sul, a oeste com o Paraguai, a sudoeste com a Argentina, ao sul de Santa Catarina, a leste com o Oceano Atlântico, ao norte e leste com o estado de São Paulo. Números de municípios atualmente: 399 municípios, população em torno de 11,1 milhões de habitantes, conforme a estimativa do IBGE para 2015. A principal cidade é Curitiba. Continuando aqui, relembrando que a urbanização é um processo de crescimento e desenvolvimento das cidades que pode acontecer pela migração da população rural para áreas urbanas ou pelo crescimento natural das cidades. Entendendo então como se deu esse processo de ocupação e urbanização do estado do Paraná. O Paraná conquistou a sua emancipação política em 19 de dezembro de 1853. Já haviam, nesse período, importantes cidades no território paranaense. No final do século XIX, o processo de industrialização se iniciou no estado, fortalecendo o processo de urbanização. Até a década de 1970, a população rural predominava no estado. Até 1940, o Paraná contava apenas com 50 municípios. E, atualmente, como disse anteriormente, 399 municípios. Então, falando um pouquinho da história dessa ocupação que aconteceu dentro desse nosso território paranaense. A ocupação do território que hoje é correspondente ao estado, corresponde ao estado do Paraná, começou no início do século XVI. No início, a região era ponto de busca de madeiras. Já no século XVII, portugueses e paulistas começaram a entrar no território em busca de índios para o trabalho escravo e extração de ouro. As vilas de Curitiba e Paranaguá eram as únicas da região até o século XVIII. O povoamento foi escasso porque a corrida do ouro levou aventureiros e colonizadores em busca de ouro em direção ao estado de Minas Gerais.
Até o século XIX, o território integrava a província de São Paulo. A autonomia só ocorreu em 1853, como falamos anteriormente. Nesse período, a região foi ocupada por imigrantes europeus que saíram da Alemanha, a Itália e Polônia, né, vindo para cá. No período de 1912 a 1916, ocorreu a Guerra do Contestado. A revolta atingiu 50 mil pessoas que brigavam pela posse das terras na região do Paraná e de Santa Catarina também. O início do conflito foi marcado pela instalação de duas empresas norte-americanas. Vamos em frente. As cidades principais. A formação de Curitiba, né, iniciou em 1963 como vila, e em 1842 foi elevada à condição de cidade, e em 1853 como a capital da província do Paraná. Até então, o território ainda não era densamente ocupado. A partir de 1870, imigrantes de origem europeia chegaram à região. Entre os europeus estavam alemães, italianos e poloneses, como havia dito, né? Na cidade montaram pequenas colônias, né? E trabalhavam na agricultura e com o artesanato da região. Não podemos deixar de citar Foz do Iguaçu, a capital beleza natural das cataratas. As belezas naturais de Foz do Iguaçu atraem milhares de turistas todos os anos. A cidade é famosa pelas cataratas, né, do Iguaçu, um aglomerado de 275 quedas d'água com altura de 40 a 100 metros de altura. As cataratas do Iguaçu formam uma meia-lua de 950 metros na fronteira com a Argentina. Em 1939, foi criado o Parque Nacional do Iguaçu, que foi tombado pela Unesco em 1986, como patrimônio natural da humanidade. Outra cidade importante é a cidade de Ponta Grossa. Na cidade de Ponta Grossa está o Parque Estadual de Vila Velha, né? Muito conhecido no Paraná. No local, rochas foram esculpidas pela natureza por 350 milhões de anos, certo? A cidade é a sede da Lagoa Dourada, uma riqueza ecológica alimentada por um rio subterrâneo, né? O comportamento da natureza resultou na formação de cavernas e pelo desgaste, né, natural das rochas. Com resultado, né, a peças que remetem, né, ao formato de índio, taça, proa de navio, camelo e até de índio. Então, continuando aqui, né, sobre a história do Paraná. Assim, então, a história do Paraná compreende formação de 3 comunidades regionais, né? A do Paraná tradicional, que se esboçou no século XVII com a procura do ouro, e estruturou-se no século XVIII sob latifúndio campeiro dos Campos Gerais, com base na criação e no comércio do gado, e mais tarde, no século XIX, nas atividades extrativas, né, e no comércio de exportador de erva mate e da madeira,
né? E as do Paraná moderno, já no século XX, sendo a do norte, com agricultura tropical, do café, e que, pelas origens e interesses históricos, né, mais diretamente ligada a São Paulo, e a sudoeste e oeste dos criadores de suínos e plantadores de cereais, que pelas origens e interesses históricos ficou a princípio mais intimamente ligada a Rio Grande do Sul. Cada uma dessas comunidades criou seu próprio tipo de economia, formou um tipo de sociedade e fundou suas próprias cidades. Então, estamos aí, né? Chegamos ao final dessa aula e nos vemos até a próxima.